Então, pessoal, só retomando aqui o que eu estava falando no primeiro vídeo, sobre o álcool, né? O álcool em conjunto com energéticos. Só confirmar que essa gravação tá ok, tá? Porque assim, é muito comum essa bebida, né? O uísque com energético. Então, é um depressor com energético com cafeína, né? Que aí é um estimulante. Então, imagina a pane que isso dá no sistema nervoso, né? No cérebro. E mesmo assim é um drink bastante popular, né? Como muita gente já sabe, o álcool aí, ele causa pouco discernimento, né? A pessoa ela tem uma dificuldade assim em discriminar algumas situações, uma perda da noção e tal. A pessoa fica agressiva, né? Algumas pessoas ficam mais agressivas. Há relatos de agressões familiares, enfim, casal, né? E habilidades cognitivas, que é o que a gente está estudando, né? Processo cognitivo, eles ficam rebaixados. Então, a memória não é a mesma, né? A atenção, a pessoa tem uma dificuldade assim, na formulação do pensamento, enfim. Por isso que não é recomendado, né? O tempo de reação diminui, não é recomendado a pessoa dirigir sob efeito do álcool, né? Ou tá desempenhando atividades que são perigosas, né? Vamos pensar em uma empresa, pessoa que trabalha com maquinária, algo do tipo. O álcool, ele também causa intoxicação alcoólica, que pode levar à morte. E o que é interessante aqui, né? Do histórico familiar. Muita gente atribui, né, o uso de álcool ao histórico familiar. Às vezes por uma questão mais do ambiente, às vezes por uma questão genética. Não há um consenso, tá, pessoal? Mas assim, muitas pessoas que, né, que fazem uso de álcool têm filhos que mesmo submetidos assim a situações traumáticas, eles vão fazer uso de álcool também. Eu acho assim muito difícil você atribuir isso a uma questão genética, né? Vamos pensar que para uma pessoa se desintoxicar, né, de uma substância, o processo de desintoxicação ele dura em torno de um mês, tá? Um mês. Muitas pessoas, elas ficam anos, né? Então você vai pensar assim, a pessoa só vai fazer o uso, né? Só vai ter problemas na vida adulta, né? Então, é muito difícil, né? Você atribuir isso a uma questão biológica, mas eu imagino sim, um ambiente psicológico, algo ali que está mal resolvido, né? Para a pessoa, e a pessoa às vezes, mesmo tendo sido submetida a situações traumáticas na infância e na adolescência, acaba tendo problemas depois com aquela substância, no caso o álcool. Os barbitúricos, né, que são medicamentos, e aqui coloquei alguns exemplos, são medicamentos que eles têm uma prescrição médica, e geralmente eles são utilizados para redução do estresse. Né? Nesse grupo de barbitúricos, a gente tem também os ansiolíticos. O que muita gente não fala, né, ou pelo menos é pouco divulgado, é que eles têm um efeito aditivo muito forte, então a pessoa ela fica dependente daquela substância para continuar se sentindo bem. E como eles acabam relaxando, né, os músculos do diafragma, a pessoa pode parar de respirar. O uso abusivo, né, ou descontrolado desse tipo de medicamento, ele pode levar à morte. Não por acaso, muitas pessoas cometem ansiedade, ou cometem suicídio, né, com esse tipo de medicamento. E aí também a gente tem esse outro fármaco, que é o flunitrazepam, tá? Que é um fármaco muito utilizado para tratar questões de insônia, né? Questões graves de insônia, mas é considerado também a droga do estupro, né? Muita gente utiliza essa substância para cometer um golpe, né? Em algumas pessoas até se aproveitarem delas de uma forma sexual, tá? Porque isso causa amnésia episódica, né? Então, a pessoa não vai lembrar de alguns acontecimentos específicos. A memória acaba ficando prejudicada, né? Não consegue ter essa capacidade aí de armazenamento e recuperação. E aqui a gente tem também um outro grupo, que é o grupo dos narcóticos, tá? Entre eles, então a morfina, a heroína e a metadona, né? Os narcóticos, eles são um grupo assim, de substâncias analgésicas, né? Então elas aumentam aí o relaxamento, o alívio à dor, a ansiedade. Elas são derivadas da papoula, essa folhinha aqui, né? E
dentre esses, né, o que é derivado da morfina, a metadona, ela tem um uso medicamentoso, que a gente vai falar um pouquinho mais. A heroína, né, a heroína ou BAC, né, ela tem uma forte adição, né, ela é muito conhecida por ser altamente viciante. Aqui no Brasil é uma droga pouco utilizada, mas a gente vê também na literatura, né, estrangeira ou em filmes, assim, é muito comum as pessoas falarem de heroína, assim, ou a pessoa ter problemas com heroína, né? Então, é aquela droga que geralmente é injetada na veia, né? E a pessoa, ela costuma, quando ela vai utilizar, né, ela costuma se deitar para utilizar, tem todo um ritual ali. Mas tem a ver com isso, né? Com alívio de uma dor, de um modo geral, emocional, né? Que a pessoa não quer lidar. Pelo menos isso é retratado, né? De alguma forma, assim. E alguns usuários de heroína, eles dizem que o efeito dela é similar, assim, à relação sexual, né? Então, você imagina o quanto deve ser prazeroso, né? O uso dessa droga. E um efeito longo, né? De 3 a 5 horas, é considerado aí um efeito muito longo para uma substância. A metadona é um medicamento que é utilizado, né? Para o alívio da dor aguda e crônica. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma doença crônica, né? Como câncer, e que isso causa muita dor, ou muitas dores, né? Essa pessoa, e ela já está em cuidados paliativos, né, naquela fase final do tratamento, né? Os médicos liberam o uso da metadona para o alívio da dor, tá? O que eu acho que é interessante ainda nesse campo, né, antes da gente entrar no próximo, a pessoa que há poucos relatos, né, e até linhas de pesquisas aí que defendem que a pessoa, quando ela faz esse uso medicamentoso, ela não vicia. Então seria uma coisa interessante, né? Como tem um contexto ali que a pessoa está usando para algo físico, para uma dor física, há pesquisadores que defendem que a pessoa acaba não desenvolvendo a dependência. Então, depois que ela sai, se acontecer, né, da doença dela, se é uma doença com prognóstico aí dela se recuperar, é capaz dela sair do hospital e não ter desenvolvido nenhuma dependência em relação a essa substância. E ela é utilizada muitas vezes para substituição de narcóticos. Então, assim, a pessoa é viciada, vamos supor, em heroína, né, em morfina, e aí o psicólogo, né, o redutor de danos, o médico, enfim, aquele que está trabalhando com aquela pessoa, ele pode sugerir ou recomendar o uso de metadona para ela aliviar o desejo de utilizar a morfina, por exemplo, né? Eu acho que tem um filme recente, uma série, né, que tá assistindo, o Vis-a-Vis, ele mostra bem isso, né? A pessoa, ela era viciada lá em heroína e aí todo momento ela vai pedir lá, ela vai até o médico da prisão para solicitar, né, esse medicamento. Tem uma, uma história também que é bem interessante em relação ao Freud, né? Ele tinha um colega, quando ele era muito jovem ainda, estava estudando medicina, ele tinha um colega que era viciado em morfina. E aí o Freud, ele foi fazer um movimento parecido com esse que a gente está falando da metadona, né? Ele estava estudando cocaína na época, tá, os efeitos analgésicos da cocaína, e ele sugeriu para esse colega dele para trocar a morfina pela cocaína. Inicialmente ele viu que, né, que o colega realmente estava, né, conseguindo lidar com aquelas dores, né, com aquela doença dele através da cocaína, mas com o tempo isso acabou tendo assim um resultado que não foi tão bom, que o colega dele ficou viciado, né, em morfina. E muitas vezes isso acontece também quando o pessoal faz uso da metadona, né? Não sei se eu falei certo, o colega dele ficou viciado em cocaína. E a duração da metadona do efeito é até de 24 horas, né? Contra 8, por exemplo, da morfina, que tem um efeito mais rápido, é uma droga mais forte, o efeito mais rápido. Agora a gente vai falar das drogas psicodélicas, né? Drogas psicodélicas são aquelas que são capazes de produzir alucinações ou alterações no processo perceptual, tá?
coloquei aqui para vocês. Qual a diferença entre alucinação e ilusão, né? São dois conceitos aí que têm relação com a percepção. Na alucinação, a gente tem um estímulo, né? Na alucinação. Então, aliás, né? Na alucinação a gente não tem o estímulo, tá? Então, assim, você cria algo da sua cabeça. Então, aqui, a pessoa, ela, assim, alguns usuários, né, dessas drogas relatam, assim, que às vezes eles estão num ambiente e eles veem ali um personagem de desenho animado, né? Aquele personagem, em nenhum momento tem nada ali para que ele criasse, né? Aquele personagem, aquilo é fruto da imaginação dele, da cabeça dele. Então, isso daí foi uma alucinação, né? Ele alucinou aquela imagem, né? Projetou ela para o mundo afora, é um processo interno que você projeta no mundo externo. Quando a gente fala de ilusão, que acontece também nas drogas psicodélicas, a pessoa ela distorce um estímulo, tá? Então, assim, é como se tivesse uma cadeira, né? Tem uma cadeira ali, ou tem outra pessoa, tem uma árvore, e a partir desse estímulo, a pessoa aí sim, ela vê um personagem, aí ela cria algo assim na cabeça dela, um roteiro, mas você tem na ilusão, no caso da ilusão, você tem essa imagem, né? Então, as drogas psicodélicas, elas são capazes aí de produzir tanto alucinações como ilusões, né? Dentre essas estão a maconha, né? A maconha que é bem conhecida, pode causar memória prejudicada, ampliação tanto dos bons momentos como dos momentos ruins, né? Talvez a pessoa tenha aquela bad trip, que ela entra numa brisa assim que não é muito legal e começa a pensar coisas assim que fogem um pouco do controle dela, né? Diminuição da testosterona. Eu acho que é uma curiosidade aqui que são especulações ainda não confirmadas, né? Que a maconha pode causar riscos na gestação e diminuição do sistema imunológico, tá? Susceptibilidade ao câncer e outras doenças pulmonares, assim como o cigarro, né? A droga pode prejudicar o pulmão. E no caso da maconha, em algumas regiões, o seu uso ele acaba sendo apenas religioso, né? A gente vê isso, é muito comum, por exemplo, em religiões africanas, né? Ou algumas religiões africanas, enfim. Onde aquele uso, se aquele uso ele não for feito naquele contexto, não faz sentido. Além, assim, de doenças, né? Inclusive doenças crônicas também, que elas são tratadas, né? Por meio dos agentes químicos da maconha, né? Então, algumas doenças graves aí, eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas que podem ser tratadas assim, né? Os usuários, né? Dessa substância relatam assim, efeitos bem positivos. O MDMA, que é conhecido como êxtase, né? São essas pírulazinhas aqui. Causa sensação de tranquilidade, de calma, né? Não há assim um consenso, né? Mas falam muito sobre declínios também de processos cognitivos, né? Que é o que a gente falou lá na questão do álcool. Então, a longo prazo podem ser prejudicados, tá? Com o uso recorrente dessa substância. Desregulação da serotonina no cérebro, né? Então, depois vocês pesquisem lá os efeitos o quão é importante a serotonina, né? No nosso organismo. E aí o êxtase ele é capaz de desregular, né? A serotonina no nosso cérebro e no organismo. E aqui o LSD, tá, pessoal? LSD que é estruturalmente semelhante à serotonina, né? Então, é um hormônio importante, né? Um dos mais importantes, sei lá, mais de 100 aí que a gente tem catalogado, né? A serotonina é um dos hormônios mais comuns, né? E utilizado aí em diversas partes, né? Do nosso organismo, responsável por diversas funções aí. O LSD,